E aí, meus docinhos, como é que vocês estão? Hoje, aqui no canal, eu vou te ensinar a fazer um bolo chá revelação totalmente diferente dos padrões nacionais e internacionais. Mas Thaís, o que tem de diferente? O diferencial desse bolo é, além de ter a luz LED para decorar, o resultado, a revelação do sexo do bebê também é por luz de LED. Então aqui embaixo eu tenho uma outra fita e aqui um interruptor super maneiro na frente do bolo que, no momento exato da revelação, os pais vão vir com toda a família ao redor e acender o interruptor e aí a luz vai acender ou azul ou rosinha de acordo com o sexo do bebê. Você quer saber qual é o sexo do bebê? Ó! Vai ter que assistir o vídeo. Então vamos começar o processo de decoração do nosso bolo chá revelação com luz de LED. Eu comprei uma fita de luz LED azul e uma rosa, que você liga direto na sua fonte de 12 volts e ela acende. Então eu tenho aqui uma fita azul, uma rosa. Na decoração do nosso bolo, eu vou ter uma tábua com 2 interruptores. A gente vai ter 2 andares de fita de luz de LED. Um vai ser meio a meio, metade azul, metade rosa, e o outro andar, ele vai estar apagado e ele só vai acender no momento da revelação. E aí, de acordo com o sexo do bebê, você vai colocar ou a luz azul ou a luz rosa. Aqui eu tenho uma tábua de 35 centímetros de diâmetro. Eu escolhi um interruptor bem legal, grande, com on e off e tal, para poder fazer um chá. E o interruptor de trás, ele é o interruptor das luzes de decoração, se a pessoa quiser apagar no momento da revelação, para não confundir e tal. E aí eu fiz, ó, bem feito, um buraquinho para encaixar o interruptor. E aqui no meio, um terceiro buraquinho. Por quê? O fio, ele vai passar por debaixo da tábua. Toda vez que você faz um bolo com eletricidade e tal, o seu fio nunca pode estar aparente no bolo, ele sempre tem que estar escondido e passar por debaixo da tábua. Aqui eu tenho papel pluma, você encontra ele em papelaria. Esse aqui, por exemplo, eu comprei, ele tem 0,5 centímetros, meio centímetro. Eu cortei 20 centímetros, porque é o tamanho do meu bolo. Aí eu cortei 5 de 20 e colei um em cima do outro com cola quente. Marquei aqui o meio, vai ser a minha referência para colocar a fita de luz de LED. E aqui embaixo eu vim com um estilete e criei um caminhozinho. Aqui vai vir o fio e ele vai correr até o meio para descer nesse buraquinho que eu fiz aqui na tábua. O processo que a gente vai fazer agora é a solda. Quando você compra a fita de luz de LED, ela vem nesse rolinho. Só que não necessariamente você vai usar o rolo inteiro de uma vez. E aí, para cortar esse pedaço, como que eu faço para conectar ele na minha fonte de luz de LED? Vai fazer uma solda na fita, conectando com o fio para ligar na fonte de luz de LED. Toda vez que você for cortar, ela tem desenhozinhos de tesoura. É o local certo onde você pode cortar. Nesse local, você vai ter 2 pontos com uma bolinha de cobre. Ali é o ponto de contato onde você vai fazer a sua solda. Então você vai pegar a caneta de solda, o estanho, e aí ao mesmo tempo você vai encostar na sua fita de luz de LED, criando uma bolinha de estanho. Depois que você criar essa bolinha nos 2 pontos, polo positivo e polo negativo, você vai vir com o seu fio desencapado só na pontinha. A caneta de solda vai aquecer essa bolinha de estanho e você vai encaixar o seu fio ali. A sua fita de luz de LED, através do fio, vai receber a energia para ela acender. Depois de soldar as fitas, nós vamos colar ela na lateral do nosso papel pluma. Na parte de trás, eu coloquei cola quente para poder ajudar a segurar ali e para os meus fios não ficarem soltos saindo do lugar. Posicionei os meus fios para a parte de baixo naquele túnelzinho que eu fiz no papel pluma. E aí eu também coloquei cola quente para poder eles ficarem bem fixos ali e não saírem do lugar. Agora, na hora de posicionar na nossa tábua de madeira, eu encaixei os fios naquele furo central, passei eles por debaixo da nossa tábua, porque aí é agora que a gente vai começar a fazer a nossa conexão elétrica com os interruptores e com a fonte de energia. Quando eu viro a minha tábua de cabeça para baixo, eu tenho os 2 interruptores e os 3 fios. Então eu vou testar aqui na minha fonte rapidinho, descobrir qual é qual, porque isso vai interferir em qual fio vai em qual interruptor, certo? Porque aquele interruptor grande é o interruptor do resultado e o interruptor pequenininho é o interruptor da luz de cima, que é rosinha e azul. Então deixa eu testar e descobrir qual é qual. Eu já descobri qual é o do resultado, vou dar um nozinho aqui e eu vou fazer ele por último. E agora eu vou fazer esses dois. Esses dois, eles vão ser ligados ao mesmo tempo no interruptor. Vamos falar sobre o interruptor. Como que ele funciona? Quando o interruptor está ativo, está passando energia. Quando você desliga ele, você interrompe a passagem de energia, fazendo com que a sua luz não acenda, por exemplo. No caso, 2 perninhas são pratas e uma é douradinha. A gente vai usar só as 2 pratas. Aqui no meu fiozinho, eu vou ligar o negativo com o negativo. É só enroscar um no outro. Lembrando que na hora que a gente foi soldar a nossa luz de LED, ela tem, né, a bolinha com polo positivo e a com polo negativo. Isso está escrito na própria luz. E a gente vai saber qual lado é qual. O meu fio, no meu interruptor, dentro dessas perninhas, ele tem um buraquinho. Então eu vou entrar com um outro fiozinho que eu cortei aqui, desencapei.
Lembrando que esses fios desencapados, eles não podem se encostar, né? Porque se o positivo encostar com o negativo, BUM! Lembrando que ele tem que ficar bem apertadinho, né? Porque se não tiver em contato com o metal, não vai passar energia e aí não vai funcionar. Então ele não pode ficar frouxo. Você tem duas opções na hora que você for conectar dois fios. Ou você simplesmente enrosca um no outro assim, e aí passa uma fita isolante pra não correr o risco de tomar choque. Ou você usa essa pecinha, que é um conector de fios, que serve pra conectar fios. Ó, olha aí eu fazendo a minha bolinha de solda aqui, só pra ter certeza que meu fiozinho não vai colar. É só vir aqui derretendo o estanho no fiozinho. Isso aqui é um adaptador pra nossa fonte. Por quê? A gente diz que esse aqui seria um macho, esse aqui é uma fêmea, e aí você encaixa o fiozinho aqui. Se você não encontrar ou não quiser usar isso, é só você cortar fora esse biquinho, e aí você vai ter acesso ao fio positivo e negativo. Isso aqui é só porque a vida fica mais fácil, ó. Se eu conectar isso aqui, pronto, já tem acesso ao fiozinho, e aqui eu coloquei o conector que a gente tinha falado antes. Então vamos lá, ó, positivo e negativo da nossa luz. Esses aqui são os fios que a gente soldou na fita. Interruptor e os dois fiozinhos que a gente colocou no interruptor também. E aqui um conector. Presta atenção. Um fio qualquer da nossa luz de LED vai vir direto na fonte. O outro fio, ele vai passar um para o interruptor. E aí agora, ó, ficou faltando duas casinhas. Então vai vir um para cá e um para cá. Vamos ver se funcionou. Deus, obrigada. Vamos para o nosso outro interruptor. Mas, gente, é o mesmo esquema. Mesmo esquema, só que o jeito de prender o fiozinho nele só é diferente. Então, ó, um lado e o outro é como se fosse dos dois lados da ponte. É só abraçar aqui o fiozinho, igual a gente fez no outro, e se quiser, passa a solda também para não correr o risco de soltar. Pronto. Dois fiozinhos, um em cada perninha. E aqui estão os dois fios da minha fonte. Então, eu vou ligar um deles direto na fonte. Nosso interruptor vai vir aqui no encaixe, o outro vai vir aqui. Esse que sobrou, no mesmo que foi o do interruptor do outro lado. Eu vou testar, mas vocês não podem ver, porque é o resultado do sexo do bebê. A gente acendeu a nossa fita de luz de LED usando uma fonte de energia de 12 volts. Para isso, você precisa ter uma tomada perto da mesa do bolo. Mas, se você quiser aprender como fazer a mesma coisa usando pilhas, você precisa ter acesso à área exclusiva do Doce Bolações. É muito fácil e é gratuito. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição, ir lá no nosso site e fazer um cadastro em menos de 1 minuto. Aí você precisa correr no seu e-mail só para confirmar o seu cadastro e pronto, você já vai ter acesso a vários vídeos com dicas que você não encontra aqui no nosso canal no YouTube. Agora, a gente vai fazer um sapatinho de bebê que vai decorar, que vai ser o topo do nosso bolo. Eu tenho aqui um projetinho que eu imprimi e recortei e vai ser um molde para o meu sapatinho. Se você quiser baixar ele, também vai estar na nossa área exclusiva, é só você se cadastrar lá. Lembrando que é de graça. Abri aqui uma pasta branca, mais grossinha, e aí eu vou colocar aqui a sola do sapato e recortar. Se a sua pasta estiver muito mole, coloca CMC na massa, tá? Pra ela ficar mais firme. Vou colando, passando um pincelzinho com um pouco de água, mas se você quiser, pode usar CMC também. Pra dar um suporte no interior do sapatinho, eu gosto de colocar um papel toalha, porque a pasta ainda tá meio molinha e eu quero que ele fique daquele formato. Então eu boto por dentro um papel toalha até o meu sapatinho secar e depois eu retiro o papel. Agora com a massa mais fininha eu vou fazer aquele detalhe branco que fica na frente do nosso sapato. Para fazer o cadastro do nosso sapatinho, eu vou recortando tiras fininhas de pasta branca. No final eu faço um lacinho que é só dobrar uma cordinha e botar de um lado e do outro em um fiozinho para fora. Agora vamos começar a decorar o nosso bolo. Eu cobri um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 15 de altura de pasta branca e também vou cobrir a nossa tábua de pasta branca, porque aí agora a gente vai fazer um efeito, uma pintura em corante, vocês vão ver. Meus docinhos, finalizamos o nosso bolo chá revelação. Vamos acender a luz para ver como ficou. Aqui o interruptor de trás acende a luz decorativa. E quando chegar o momento da revelação do sexo do bebê, os pais vão acionar esse interruptor e descobrir pela luz qual é o sexo. Preparados? Ai, eu tô muito animada pra descobrir. E 1, e 2, e 3 e... Uhul! É menina! E fica um bolo bem divertido, muito fácil de fazer. Vocês viram que essa pintura aqui deu um efeito super moderno e foi muito fácil. Aqui com papel de arroz a gente fez essa decoração, também muito tranquila. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar aqui em curtir. Se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão,
coloca aqui nos comentários, beleza? Até a próxima, gente. Um beijo com o meu bebezinho menino.